minhas belezas? Milena Aquino, por aí, por aqui, onde você estiver. Eu tô aqui em Brasília, ao som do metrô passando na minha janela, com calor abençoado e do lado da minha água e com o meu livro da semana. Se você for 10 em 1, se você for general do reino como eu, se você for pior ano da sua vida, você tá com este livro para ler essa semana. Então, simbora. Como eu tenho prometido sempre, eu faço aqui uma leitura. Oi, Maíse! Quanto tempo? Eu faço aqui, como eu tenho prometido sempre, uma leitura inspecional do livro da semana para quem está no pior ano da sua vida, que é um programa do Pablo Marçal, onde a gente tem tarefas por semana. E uma das tarefas é ler o livro, e esse é o livro da semana. E eu sempre começo as leituras guiadas no meu canal, no meu perfil, sempre com uma oração, sempre com um pedido para aquele que eu creio, que é para que ele use cada leitura que eu faça para me alimentar espiritualmente. E com esse livro aqui não vai ser diferente. Eu vou fazer a oração e te convido a orar comigo. Você que vai entrar agora, você que vai entrar depois, que bom te ver, mas para você que vai entrar agora, para você que vai ver gravado, porque eu vou deixar isso aqui gravado lá na outra rede social. Hoje eu não quis ir no YouTube não, vim para cá e vamos começar pra gente pedir boas energias para que fique conosco e nos faça entender, abrir os olhos do entendimento para a gente entender mais o que a gente vai ler. Então, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Pai, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor fez, por essa noite, pela saúde que o Senhor nos dá. E eu quero te pedir, Senhor, que a nossa leitura seja frutífera para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Amém. Assim, vamos fazer a nossa leitura guiada de hoje. Como é, Milena, que funciona a leitura guiada? Como é que é uma leitura inspecional? São termos diferentes, né? Pelo menos eu não conhecia há uns 3 anos, um pouco antes da pandemia. E eu me dediquei a fazer e te ofereço. O que é uma leitura inspecional? É uma leitura, é um nível de leitura para você saber se você quer ir mais fundo em um livro. Então, a gente vai lendo parte por parte, de uma forma a inspecionar, a buscar, a esquadrinhar o livro. E o que é uma leitura guiada? Eu vou abrir o livro e vou fazer a leitura das partes do livro para você que está aqui e para você que está daqui a pouco no futuro. Hoje é 6 de abril e eu vou deixar disponível para você. Vamos lá. Psicologia da evolução possível ao homem. Que tema curioso. Eu já dei uma olhadinha, eu fui no YouTube ver uns vídeos sobre quem é essa pessoa que eu nem sei pronunciar o nome, para me ajudar, né? Para me clarear, porque o título já é bem tenso. E a própria capa do livro também já é bem tensa, né? E eu fui vendo e ouvindo. Esse livro é composto por algumas partes, essas partes são palestras, pelo que eu tô entendendo. Então vamos lá. Síntese notável, atualíssima, da ciência do desenvolvimento espiritual através da consciência. Isso é um subtítulo. Caraca, o título é aquele que eu já li. E isso é um subtítulo. E lá embaixo está escrito aqui, ó, pensamento. E agora vamos para a orelha do livro. Vamos aqui, ó. O que ela está dizendo? Leia também, tá fazendo uma indicação. Fragmentos de um ensinamento desconhecido, em busca do milagroso. P. D. Opsken.
Fragmentos de um ensinamento desconhecido, em busca do milagroso, é uma leitura imprescindível. É a obra mais conhecida de Opskine e do Quarto Caminho. Ela tem sido aclamada como o relato mais valioso e confiável dos pensamentos e da visão universal de Gwynfield. Gwynfield é um nome difícil, cuja obra influente e histórica é considerada por muitos como sendo o alicerce do pensamento místico relatada no trabalho, uma combinação das filosofias orientais que por séculos foram repassadas pelos professores aos seus alunos por via oral. O objetivo de Gwynfield de apresentar o trabalho ao Ocidente atraiu muitos estudantes, entre eles Opskine, ou seja, o autor das palestras. Opskine descreve os ensinamentos de Gwynfield em detalhes, de modo acessível e fascinante, oferecendo o que provou ser uma excelente introdução à visão universal, tanto para o estudante quanto para o professor, tendo inspirado grandes pensadores e escritores pertencentes a movimentos espirituais de vanguarda. Aí, na leitura excepcional, né, a gente passa e vai procurar o que o livro tem. Aí passa uma página aqui, aí ele repete o título, Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Aí vai pro próximo, repete a capa de novo e aí a gente tem o maravilhoso sumário. Sumário, a gente tem um maravilhoso sumário. Olha aqui, gente, ó, o sumário é isso aqui. Olha isso. Introdução, primeira conferência, segunda conferência, terceira conferência, quarta conferência, quinta conferência. Pronto, isso aqui é todo o sumário. Oi, Luz Carvalho, seja bem-vinda. Isso aqui é todo o sumário do livro. Tá, parece-me, né, que é uma leitura rápida. Gente, mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. Antes de começar a leitura aqui, eu confesso que eu já, no dia de hoje, já comecei a ler. E quando o livro é pequeno, aí é que eu tenho medo do livro mesmo. Porque já dá um sinal aqui na cabeça que eu acho que ele vai dar mais trabalho. Quando ele é um livro expositivo, ele vai dar mais trabalho, vai requerer mais atenção. Então ele tem aqui quantas páginas? Parece uma coisa, 75 páginas. Não, 75 nada. 79. Isso parece indicar uma leitura fácil se você for daqueles que pensa em número de páginas. Como na minha leitura, e para quem está comigo, me acompanhando sempre, eu não me importo com páginas. Isso daqui para mim me dá um sinal. Cuidado, esse livro pode te dar trabalho. Pronto, dei a informação do sumário, é muito pouco para mim aqui. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vou lá na orelha do final do livro e ler o que está escrito lá. Lembre-se, isso aqui é a leitura inspecional. P.D. Opskine, o autor desse nome difícil que eu não sei pronunciar, foi um filósofo e psicólogo russo, cujos trabalhos estão entre os que mais contribuíram para as ideias do século XX. Em sua juventude, escreveu vários jornais e se interessou pela ideia da quarta dimensão, então em voga. Seu primeiro livro, A Quarta Dimensão, foi publicado em 1909. Além deste, Opskine também publicou os livros Tertium e O Novo Modelo do Universo, que focava a ideia de que os conhecimentos dos ancestrais não estavam somente preservados, mas são palpáveis para os iniciados. Suas viagens pela Europa e Ásia em busca de centros de conhecimento esotérico foram infrutíferas. De volta à Rússia, Opskine foi apresentado a Gwynfield e passou os anos seguintes estudando com ele os princípios do quarto caminho. E durante o resto da sua vida continuou a promover o sistema Gwynfield, um estudo prático de métodos para o desenvolvimento da consciência. Desenvolvimento da consciência. A certa altura, depois que Gwynfield fundou na França o Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, olha que nome, Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, Opskine chegou à conclusão de que os trabalhos do seu antigo professor tinham seguido outros rumos e decidiu romper. Esse negócio de romper é bem normal, né, na psicologia. Aí você lê Freud, na época de Freud, aí ele rompeu com
Adler que rompeu com Frankel e vai rompendo e vai rompendo. Isso é interessante. Então, de novo, um rompimento. Opuskin escreveu sobre as ideias de Gwynfor no livro Fragmentos dos Ensinamentos Desconhecidos, em busca do milagroso. Olha o panda querendo participar da live, gente. Quem tem um cãozinho aí, fala au au pra mim, pra eu saber se é normal aí na casa de vocês também. Pouco depois da sua morte, em 1945, foi publicado A Psicologia da Evolução Possível ao Homem, cujos textos originais de Opuskin são mantidos nos arquivos da biblioteca da Universidade de Yale. Eu acho que é assim que pronuncia. Então vamos lá. Aí vamos para o nosso sumário maravilhoso e em busca da introdução. Eu confesso para vocês que eu passei uns bons minutos na introdução. E ela tem uma página. E aí eu passei uns bons minutos nas outras páginas também. Já comecei o livro de manhã antes de vir aqui falar com vocês. Então vamos lá, introdução. Me parece que o cara é um pupilo, né, de outra pessoa. Essa outra pessoa fez seus estudos, que é o... qual dos nomes? O nome é mais difícil. Que é o Gwynfor. Acho que é isso, Gwynfor. E esse aluno é o Opuskin. Que nome, gente. Então vamos lá, introdução. Durante anos recebi numerosas cartas dos meus leitores. Todos perguntavam-me o que tinha feito depois de escrever meus livros, publicados em inglês em 1920 e 1931, mas redigidos desde 1910 e 1912. Falar nisso, eu esqueci de ver de que ano é esse livro. Calma aí, calma aí. Está na 17ª reimpressão. Primeira edição foi em 1981, aqui no Brasil. E originalmente... Caraca. Vamos considerar aqui que no Brasil foi 1981. Essa é a data que tá aqui. Então vamos lá. Tá começando uma história aqui. Nunca podia responder a essas cartas. Só para tentar fazê-lo, necessitaria de livros inteiros. Misericórdia. Porém, quando os meus correspondentes moravam em Londres, onde me instalara em 1991, organizava em sua intenção ciclos de conferências, nas quais tentava responder as minhas perguntas. Explicava-lhe o que descobriria depois de haver escrito 2 livros e em que direção enganjaria o meu trabalho. Em 1934, escrevi 5 conferências preliminares que davam uma ideia geral do objeto dos meus estudos, bem como as linhas de trabalho que seguia comigo, determinado número de pessoas. Reuni tudo isso numa única conferência, e mesmo em 2 ou 3 era totalmente impossível. Por isso, advertia sempre ser inútil assistir a 1 ou 2 conferências, mas serem necessários no mínimo 5 ou talvez 10 para se ter uma ideia da orientação do meu trabalho. Essas conferências continuaram desde então e, durante todo esse período, corrigia sempre e reescrevia várias vezes. No conjunto, achei essa organização geral satisfatória. Liam-se 5 conferências, estando eu presente ou então ausente. Quem usava esses relatos dele, né, que seguia o que ele falava, não importava se ele estava presente ou ausente. Os ouvintes podiam fazer perguntas e, se tentavam seguir os conselhos e indicações que lhe eram dados, adquiriam rapidamente pela prática uma compreensão mais do que suficiente do que eu fazia. Olha aí. É claro que sempre reconheci não serem 5 conferências o bastante, e nas conversações seguintes retomava os dados preliminares para desenvolvê-lo, tentando fazer ver aos ouvintes sua própria posição diante de um novo conhecimento. Tornam-se evidentes para mim que, para muitos dentre eles, a principal dificuldade era dar-se conta de que tinham realmente ouvido coisas novas, quero dizer, coisas que nunca tinham ouvido. Isso era a principal dificuldade. Sem confessá-lo a si mesmo, tentavam sempre negar em pensamento a novidade do que tinham ouvido
e esforçavam-se, qualquer que fosse o assunto, em retraduzir tudo em sua linguagem habitual. Naturalmente, não podia levar isso em conta. Sei que não é fácil reconhecer que estamos ouvindo coisas novas. Não é fácil reconhecer que estamos ouvindo coisas novas. Estamos de tal maneira habituadas às velhas cantigas, aos velhos refrões, que há muito deixamos de esperar. Deixamos até de crer que possa existir alguma coisa nova. E, quando ouvimos formular novas ideias, tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser explicadas ou interpretadas com o auxílio de velhas ideias. De fato, é tarefa árdua compreender a possibilidade e a necessidade de ideia realmente nova. Isso requer tempo e revisão de todos os valores concorrentes. Não posso assegurar que, desde o início, encontrarão aqui ideias novas. Não posso assegurar que vocês vão ler ideias novas. Isto é, ideias das quais nunca tenham ouvido falar. Mas, se tiverem paciência, não tardarão a notá-las. E desejo-lhes, então, que não as deixem escapar e cuidem para não interpretá-las das velhas maneiras. É como se fosse o seguinte, oi Mauro, é como se fosse o seguinte, a Maíse escreveu várias coisas e eu, encantada com as coisas que ela escreveu, fui estudar o que a Maíse me ensinou. E aí eu estudei, eu fiz um catálogo de 5 palestras daquilo que a Maíse me ensinou. E aí essa aqui é a introdução do meu falar, do que a Maíse falou para o Mauro, por exemplo. Para Luz Carvalho, por exemplo. É isso aqui que a introdução está falando no meu entendimento. E aí ele pede assim, Mauro, olha só, o que você vai ouvir, olha só isso aqui. Sei que não é fácil reconhecer que estamos ouvindo coisas novas. Estamos de tal maneira habituados às velhas cantigas, aos velhos refrões, que há muito deixamos de esperar, deixamos até de crer que possa existir alguma coisa nova. Ele fala assim, calma quando você for me ouvir. Eu sei que você está descrente que, né, coisas novas não vai existir. Aí ele fala assim, calma. E quando ouvimos formular algumas ideias novas, tomamos-las por velha. Ou pensamos que podem ser explicadas ou interpretadas com o auxílio de velhas ideias. É como se eu estivesse assim falando para o Mauro. Mauro, abre a sua mente. Abre a sua mente para me ouvir. É como se eu estivesse falando para o Mansueto. Mansueto, abre a sua mente, cara. Eu sei que você é novo, mas abre a sua mente. Porque isso aqui que eu estou te falando agora, pode ser que você queira entender que são velhas, mas são coisas novas. Então abre sua mente. Isso para mim é a introdução do livro. E gente, pelo que eu andei lendo, eu nunca ouvi falar disso. Fala-se de um quarto caminho. Daí eu fui na internet procurar o que é esse negócio de quarto caminho. O quarto caminho, e eu dei uma entendida, eu vi um vídeo muito rápido no YouTube, como se fosse a quarta dimensão, um tema sobre o sobrenatural. Só que aqui, né, quando você lê, no título você não pensa nada, aí você tem que vir pro subtítulo. Uma síntese notável, atualíssima da ciência do desenvolvimento espiritual. Olha só a quarta via, né? O quarto caminho. Gente, eu não sei o que esse livro vai me levar no final da semana. Aqui é uma leitura guiada. Mas eu sei que tem uma coisa muito poderosa nessas páginas. Sério, e eu não quero me furtar de compartilhar isso com vocês. Afinal de contas, eu creio que existe uma dimensão espiritual. Eu sempre creio. E é muito claro isso pra mim, porque eu vivi nessa prática de acessar o espiritual a vida toda. Só que, às vezes, a gente esquece dessa dimensão espiritual. A gente esquece que isso existe. E eu tô dedicada, pelo menos há 2 anos, a reativar esse acesso espiritual em mim. Só que eu não tô acostumada a ver isso em livro normal. Não, sabe? Livro de... Vocês viram o que o cara viveu em 1900 e... Ele assinou isso aqui, ó, 1945.
mas as datas que eu li antes dos estudos do outro é de 1920, 1931, 910, 912. Então, assim, eu não estou acostumada a ver isso, a ver essa estrutura de fala sobre o mundo espiritual em livro comum, em livro de academia, em livro que é possível que psicólogos tenham visto. Eu não conheço nenhum psicólogo que tenham lido em algum lugar. E eu tô assim mega encantada com esse livro nessa semana do programa, que é o programa Pior Ano da Sua Vida, que é do Pablo Marçal, e ele nos ensina a buscar todo dia aprender alguma coisa em livros diferentes. E esses são os livros mais diferentes que eu tô encontrando na minha vida. E eu tô gostando demais. Por hora, eu quero dizer que da leitura que eu fiz hoje, sério mesmo, antes de vir conversar aqui com vocês, eu li 4 páginas e eu tive que ler várias vezes. Então este livro, na minha opinião, não vai ser simples. Mas eu fiquei com uma frase que eu queria deixar aqui para vocês pensarem. Que eu marquei ela, para vocês pensarem, de se interessarem também, né? Poxa, que caminho é esse que a Milena tá falando? Que quarta dimensão é essa? Que mundo espiritual é esse? Fiquem nessa noite ou amanhã, nas próximas horas. Eu creio nisso, eu sempre creio. E meu pai, quando eu era criança, ele fez uma oração por mim. E eu tinha uma hérnia umbilical e poucos dias depois esse negócio sumiu de mim. E ele disse que isso abriu o olho dele para o reino espiritual. A partir daí, ele começou a ter uma prática espiritual que ele não tinha. Será que foi nesse dia que ele encontrou esse quarto caminho? Eu não sei ainda. Nessa linguagem aqui deste povo, dessa época, eu não sei. Mas eu só sei que a partir disso na vida da minha família, a gente começou a se inclinar para o espiritual, para acessar esse mundo. E quando eu vejo um livro falando dessas coisas, que eu tô deduzindo ainda, né? Pela introdução, pelas primeiras páginas, que vai falar disso, eu me impacto mais ainda. Porque a minha única fonte de tema, de leitura espiritual que eu sempre tive foi a Bíblia. Por causa desse contato com o mundo espiritual que meu pai teve. Então eu quero deixar uma frase que muito me intrigou hoje de manhã, hoje de tarde, nas 3 primeiras páginas, eu quero deixar aqui com vocês. É o seguinte: na antiguidade, antes que a filosofia e a religião e a arte adotassem as formas independentes sob as quais as conhecemos, a psicologia encontrava sua expressão nos mistérios, tais quais como os do Egito e da Grécia Antiga. Gente, uma ideia só: psicologia, filosofia, religião, arte. Quando eu li isso aqui, no início, tá falando assim que o primeiro nome da psicologia era filosofia. Eu fui ficando assim, né, muito estremecida com esse livro, assim. Que história é essa? E o outro nome da filosofia era religião. Esse livro, eu não sei, no final da semana, o quanto de coisa vai ter na minha mente de pensamento sobre essa história aqui, sobre esse tema expositivo que esse cara levanta. Que experiência é essa que ele teve? E olha só, para fechar, eu quero dizer o seguinte: o cara em 1900 e tarará ouviu uma palestra e dividiu essa palestra em 5, e essas palestras viraram esse livro aqui. E hoje eu estou dividindo um pouco deles, uma leitura guiada, né, uma leitura inspecional desse livro com vocês. Olha só como os tempos estão, né? Do mesmo jeito que eu falei que minha avó em 1800 e 1900 e tarará construiu uma casa de pau a pique no braço, eu decidi construir uma casa no Instagram, né? Construir um lugar onde eu posso conversar com as pessoas, mas com mais facilidade, né? Então esse livro, essa palestra virou um livro, e hoje eu posso dividir essa mensagem com vocês e fazer vocês refletirem, e quem sabe comprar esse livro, e quem sabe pensar sobre o quarto caminho, quem sabe pensar
Se você quer acessar o reino espiritual, quer acessar o mundo espiritual, se tem uma coisa que eu faço sem ter lido nada sobre isso a vida toda, é acessar o reino espiritual, acessar o mundo espiritual. E eu quero dizer pra você, se você quer conhecer, eu te indico esse livro. Vai lá, dá uma olhadinha, já tem resenha. Se você esperar até o final de semana, você vai ter a minha sobre esse assunto. Então, queria saber aqui agora de vocês, foi loucuragem essa aula de hoje, essa conversa de hoje, esse papo? Ou vocês acham, vocês têm o hábito de pensar no mundo espiritual? Quem fala aí, quem tem isso aí pra falar pra mim? Milena, eu gosto de pensar sobre esse tema. Fala assim, eu penso, Milena. Mauro, você já pensou sobre esse tema? Mansueto, você, tão jovem, pensa sobre esse tema? Vocês têm com frequência ligado o botãozinho na sua vida do mundo espiritual? Gente do céu, sério, eu tenho tido assim uns encontros espirituais assim, que estão na minha cabeça e estão na cabeça de outra pessoa, e a gente se encontra assim, que eu fico cada vez mais abismado. Alguém aí tem? Se comunica com o reino espiritual? Ativa a sua vida espiritual? Tem esse hábito? Alguém aí? Ou só eu e isso aqui foi tudo loucuragem? Vocês não se interessam por esse tema? Alguém quer falar? Alguém quer dizer? Mansueto, você acessa o reino espiritual diariamente, meu querido? Você conversa com o eterno, que é o ser mais espiritual do mundo, do extramundo? Alguém aí quer contar uma experiência? Ninguém? Então, gente, fiquem bem. Se tiverem uma oportunidade de pensar sobre o que eu falei, façam. Eu me despeço de vocês agora. Até o próximo vídeo deste perfil, falando de livro ou falando alguma loucuragem da minha cabeça sobre o mundo espiritual. Beijos, tchau!